Bom dia. Eu chamo Paulo Santos, para quem não sabe, e hoje vou falar sobre as máscaras. Nós temos visto casos de pessoas que falam que as máscaras podem trazer problemas a respirar e hoje vi a notícia de que na Alemanha tinha falecido uma rapariga que desmaiou no autocarro e morreu, acabou por morrer no hospital. Nós vemos essa notícia, vamos aqui ao site alemão, TAG 24, e nós vemos aqui a notícia de que realmente a menina com 13 anos desmaiou no autocarro da escola e foi levada para o hospital onde faleceu. Mas este caso não é o único. Nós vemos já que na China morreram duas crianças que estavam a correr com a máscara. Aqui o polígrafo resume-se a dizer que duas crianças morreram na China por estarem a correr com a máscara. É falso, porque elas morreram, mas não morreram por estarem a correr com a máscara. Supostamente essa é que é a parte falsa. Realmente elas morreram e estavam em aulas de educação física. Agora, a questão é porque é que elas morreram? Vamos pensar, uma criança pode ter problemas já de saúde. Hoje em dia, cada vez mais as crianças têm mais problemas de saúde. E isso dava origem a todo um outro vídeo. Mas uma das coisas que elas estavam a fazer estavam a fazer educação física. E estavam com as máscaras. Ora, nós sabemos que quando nós corremos, a nossa quantidade de oxigênio necessária para as células aumenta muito. E é por isso que, e também, claro, aumenta a necessidade de nos livrarmos do CO2. É por isso que nós podemos, quando estamos a correr, ter mais dificuldade a respirar. E mesmo não estou a falar com a máscara. Nós temos que, ao correr, temos que conseguir respirar o suficiente para que as trocas gasosas sejam o suficiente para os nossos músculos receberem a oxigenação suficiente, o nosso sangue ter o oxigênio suficiente e, portanto, esse controlo exige muito mais esforço da nossa parte e nós vamos chegar a uma altura que, se nós não conseguirmos respirar o suficiente para a atividade física que estamos a fazer, nós colapsamos e podemos ter até um problema de coração. Quando nós usamos uma máscara, independentemente se o oxigênio diminui ou não, nós sabemos que vai haver mais dificuldade a respirar. A pessoa tem que fazer um esforço extra, os pulmões têm que fazer um esforço extra, quer a libertar o ar, quer a deixar o ar entrar. E isso só por si já traz problemas. Se nós tivermos um problema cardíaco ou um problema respiratório, muitas vezes causa o outro. É por isso que em Portugal as pessoas de idade têm muitos problemas desse. Há muita gente que tem doenças pulmonares obstrutivas crónicas, a chamada de EPOC, e outros problemas. E nós não podemos estar a dizer para essas pessoas usarem máscara. Essas pessoas não devem usar máscara. Devem usar, sim, uma viseira, seja num centro comercial, seja num sítio que for em que haja pessoas. Se nós só queremos unicamente impedir que as gotículas de saliva ou de coisas que nós largamos pela boca atinjam outras pessoas, a viseira é suficiente. Mesmo que eu espirre, eu vou espirrar para a viseira, não vou espirrar para outra pessoa. E, portanto, isso será o suficiente e essas pessoas também não podem mesmo usar máscara por essas razões que eu já falei. Portanto, aqui neste caso, nós vemos que a criança teve um ataque cardíaco. E a família, mesmo tendo a convicção de que foi a máscara a conduzir ao óbito, recusou que se fizesse autópsia, o único procedimento que poderia esclarecer todos os pormenores da morte. Pronto, eles aqui temos um caso em que eles sabem que a criança teve um problema cardíaco, mas não têm certeza se a criança tinha outros problemas ou não. Outro caso, o jovem morreu numa prova de 1000 metros, também com problemas respiratórios enquanto usava máscara. Pronto,
Da mesma forma, o 7 News deixa claro que não existe qualquer evidência de que o equipamento tenha sufocado o aluno. De qualquer maneira, por ser obrigatório o uso de máscara nos estabelecimentos de ensino na China, várias escolas das duas províncias onde ocorreram as mortes retiraram as provas de corrida dos critérios de avaliação da disciplina para tranquilizar pais e alunos. Esta não é a primeira vez que se formulam teorias de que a utilização de máscaras causa hipóxia, ou seja, a redução de oxigênio no sangue e a intoxicação por dióxido de carbono. Trata-se, no entanto, de uma teoria sem sustentação científica, como o polígrafo já deu conta. Pronto, o polígrafo já deu conta de muita coisa e muita coisa está mal. Não é? Eles muitas vezes é como este site, o boatos.org, em que eles dizem aqui: menina de 13 anos morre na Alemanha por usar máscara e aspirar CO2. É boato. Pronto, isto é um boato. É um boato que a menina morreu? Não. É preciso depois ler, porque muitas vezes eles fazem isto. Estamos a falar, por exemplo, do Evento 201. O Evento 201 foi uma simulação feita por John Hopkins Hospital, Gavi, do Bill Gates, vários órgãos oficiais que, em outubro do ano passado, simularam o que é que aconteceria no evento de uma pandemia por coronavírus. Muitas vezes aparecia no Facebook a dizer fact check, isto está errado. O que é que estava errado? Não é que isto não aconteceu. É o que a maioria das pessoas depois pensa, isto nunca aconteceu. Mas se forem ao site oficial do evento 201, está lá tudo. Agora, o que é que eles dizem que é falso? É falso que eles simularam o Covid-19. Mas, pois, é verdade. O Covid-19 não foi simulado. Eles simularam uma pandemia por um coronavírus. Que foi o que aconteceu. O que é que nós depreendemos daqui? Temos de ter muito cuidado com o polígrafo e outros fact-checkers, porque eles limitam-se a dizer que é falso uma afirmação e nós temos que perceber qual é a parte da afirmação que é falsa. Não é a afirmação em si toda que é falsa. E eles são muito... E isto é uma tática que se usa para conseguir desacreditar as pessoas, que é exatamente ir mesmo às vezes até buscar algo que é completamente ilógico. Alguém, se calhar até num comentário disse uma coisa que não tem lógica e depois a partir daí é logo razão para ser atacado, porque realmente aquilo é falso. Mas é preciso ver o que é falso e o que é verdade. Porque às vezes acusar os outros daquilo que eles próprios fazem, para não serem eles próprios acusados disso, é a técnica que eles têm usado muito e que tem funcionado. Funciona muitas vezes. Mas vamos continuar. Já agora, outro exemplo seria no protesto que houve em Berlim, feito por muitos alemães que não se revêem nestas medidas que têm sido tomadas. E cá em Portugal também tivemos o Médicos pela Verdade, que também falaram das atitudes anticientíficas. Por exemplo, um dos exemplos que eles falaram foi exatamente até do teste. O teste RT-PCR não se aplica a pandemias, não se aplica a este tipo de situações, e o próprio inventor do teste falou isso. E eles dizem que em medicina nós precisamos de um intervalo de confiança de 95%. Como qualquer pessoa que percebe de probabilidade, a regra 10, as probabilidades, dizem que se nós tivermos um intervalo de confiança de 95%, pronto, há uma grande probabilidade das coisas serem verdade. E, por exemplo, no caso do teste, eles dizem até que se nós fizéssemos 3 testes e esses 3 testes dessem positivo, então tínhamos 95% de probabilidade do teste ser realmente um verdadeiro positivo. Só que, na realidade, o que está a ser feito não é isto. O que está a ser feito é, só se a pessoa tiver 3 testes negativos é que é considerado um verdadeiro negativo. Se não, qualquer outro resultado, basta dar um positivo, a pessoa é considerada positiva. Ou seja, isto é o completo oposto do que a ciência diz. Isto é uma inversão da ciência. Mas o que foi interessante aqui é que nós vemos aqui boato. Mais de 1 milhão de pessoas participam de protesto denunciando pandemia falsa em Berlim. Ok, o que é boato aqui? Este protesto aconteceu? Aconteceu. Denunciando pandemia falsa? Pronto. Cada um pode ir lá e analisar e ver exatamente o que é que o Robert Kennedy Jr. falou. Mas a questão aqui, o que é que eles consideram que é falso? Consideram que é falso as alegações que lá foram ditas.
Portanto, algumas coisas que lá foram ditas. É preciso realmente nós participarmos neste estudo que eles nos põem, que é para termos ideia do que realmente eles consideram falso ou não. Porque muitas pessoas alegam logo que isto nem aconteceu, isto é tudo falso. Porquê? Porque a maneira como é posta a informação é isso que nos diz, quase. Mas, às vezes nós vemos aqui coisas. Também é facto que a manifestação aconteceu de forma leviana e foi baseada em premissas falsas e também inspirada em ideias nazistas. Ora, francamente, ideias nazistas, onde é que tiraram esta ideia? Só porque isto aconteceu na Alemanha? Estamos a ver aqui mais um exemplo de acusar os outros daquilo que eles próprios fazem. Porque estamos a falar de ninguém poder ter outras ideias ou outras interpretações ou outras opiniões daquilo que se está a passar, porque senão é logo considerado um fascista, um nazi, quando fascismo vem da ideia do controle absoluto da informação por parte do governo, que é exatamente o que está a acontecer em toda esta história. É exatamente isto. Portanto, aqui temos um claro exemplo do que se considera as pessoas que vão falando algumas verdades. Essas próprias pessoas que estão a acusar essas pessoas são as pessoas que deviam ser acusadas disto mesmo, de não permitirem outras opiniões que não estão de acordo com o que a elite, os mídias, nos mostram. Agora, claro que nós não devemos partir para a violência e às vezes vemos aqui, por exemplo, esta notícia: com todo autocarro morto por passageiros que recusaram usar máscara. Obviamente, isto é algo que nunca deve acontecer. Até porque nós vemos que tem acontecido mortes, detenções, gorjetas milionárias até. Pronto, estas 10 histórias sobre a recusa em usar máscara, tem aqui casos interessantes. E pessoas que se recusaram a sair de aviões e claro, usaram de força e essas pessoas ficaram muito mal. Pessoas que estão a ser... Claro, a polícia também muitas vezes está a forçar pessoas a sair de zonas de autocarros, de comboios, quando não devia ser usada a força que é muitas vezes usada. Estamos a falar de pessoas que simplesmente não estão a usar a máscara ou recusam-se a fazer alguma medida e, claro, a polícia simplesmente parte para medidas um bocado coercivas e isso não devia acontecer, às vezes, de certa forma. Mas, claro, lá está, nós temos que cumprir as regras, até porque nós temos que chegar à altura em que nós expomos a informação e essa informação é de tal modo óbvia que eles veem que realmente não conseguem mais manter a versão que eles têm mantido até aqui, porque as pessoas realmente perceberam o que se está a passar e eles terão que fazer isto de outra forma mais tarde, que é o que tem acontecido. Não é? Podia falar muito sobre o que é que tem sido feito, mas acho que isso é tema para outro vídeo. Agora, por exemplo, nós vemos que as máscaras não impedem a pessoa de respirar. É mais difícil a pessoa respirar e esse é que é o problema, que as pessoas muitas vezes têm o oxigênio diminui um bocadinho, não muito, a não ser que a máscara seja completamente estanque, quase estanque, quase como um balão. Só aí é que realmente o oxigênio para e o dióxido de carbono aumenta até a pessoa falecer mesmo. Mas é verdade que mesmo, e isso não deve acontecer numa máscara de pano ou numa máscara cirúrgica, não deve subir muito o nível de dióxido de carbono nem baixar muito o oxigênio, porque o ar passa pelas laterais da máscara e, portanto, nós conseguimos respirar. O que acontece é que, como eu há bocado falei, pode haver situações em que as trocas gasosas tenham que ser muito rápidas e a pessoa não tem capacidade, muitas vezes sem a máscara, de fazer esse tipo de esforço. Com a máscara torna-se muito mais difícil e o coração pode não aguentar, que eu acredito que foi o que aconteceu naquelas crianças que morreram lá na China e na Alemanha, embora na Alemanha a criança ia no autocarro. Mas muitas vezes dizem a pessoa tem problemas de stress, ansiedade e é por isso que começa a respirar pior e começa a ter problemas e
pode muitas vezes achar que é por isso que o coração fica acelerado. Claro, o stress tem aqui um papel muito importante, mas quem é que nos está sempre a meter medo e a causar stress? São os próprios mídias que estão sempre a criar a ideia de que nós vivemos num mundo de medo, em que tudo que é mal pode acontecer e que nós temos que depender do governo, e aí é que entra o que é grave, não é? Isso dará, qualquer dia vou fazer outro vídeo sobre isso, e por agora penso que este vídeo já vai longo o suficiente, por isso, olha, muito obrigado por assistirem, e se puderem façam like e façam seguir, para que eu perceba que realmente posso continuar a fazer vídeos e a expor algumas coisas que eu considero importantes. Obrigado.